Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos de volta com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é exibido todas as quintas-feiras às 19h30 no @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto pelo Facebook como também pelo canal do YouTube. E hoje eu recebo nada mais, nada menos que o meu amigo, desde 2011 que eu te conheço. 2011. Pastor Josmar Silva. Tudo bom, pastor? Eu vou bem, ótima noite, Ronaldo, ótima noite a todos, né? É bom demais estar aqui contigo. E já desde 2011? Desde 2011 que eu te conheço, pastor. Rapaz, desde época de Santa Efigênia. Santa Efigênia, que o senhor ia na igreja do pastor Sérgio. Como passa rápido o tempo, né? E hoje estamos na igreja da Paulista. Estamos juntos ali do pastor junto Fabrício. Com o bispo Fabrício. O mundo dá voltas, a vida dá voltas, né? E, como sempre digo, a vida é feita de reencontros. Exatamente. Pastor, fala aí, como que surgiu a ideia do senhor ser pastor? Como que nasceu no seu coração? Na realidade, é uma vocação, né? Na realidade, eu nunca pensei em ser pastor. É até uma história interessante. No ano de 2005, na realidade, eu vou até dizer que depois você pode até comprovar essa história no YouTube. Tem um vídeo da Igreja Batista da Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte, que é até interessante essa pergunta. Tem muita gente que não sabe essa parte da história na minha vida. Na realidade, eu cresci, Ronaldo, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Araras. Eu sempre fui músico, sempre toquei guitarra na igreja. E, assim, tinha vergonha de falar, sempre. Até hoje sou uma pessoa tímida, né? Embora as pessoas digam assim, não pode ser, né? Você fala, às vezes, para a multidão de pessoas, mas é que ali é o meu mundo, né? Mas sempre tive, assim, uma certa timidez e tal. E, na época, eu tinha até um complexo devido... Você lembra de quando eu pesava 180 quilos ou não? Claro que sim. Pronto. Inclusive é até bom, né? Já dizer que Piracicaba sempre fez parte da minha história. Na realidade, fiz a bariátrica aqui. E, enfim, quando jovem, eu tocava guitarra na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Araras. E no ano de 2005, julho de 2005, eu recebi um convite de um amigo meu, Júnior Sentinela. Ele um dia falou assim para mim, vai ter um evento na cidade de Belo Horizonte. E é um evento só para pastores. Olha só. E o senhor não era pastor ainda? Não, nem imaginava, né? E ele falou assim, vai ter um evento só para pastores. Só que, Josmar, sobrou um lugar na van, né? Tem um lugar lá e, assim, a gente queria que você fosse para ir tocando violão, para ir alegrando, tipo o bobo da corte. Vamos dizer assim, vai alegrar todo mundo. Não havia interesse, assim, ministerial, sabe? Tipo assim, sobrou esse lugar e a gente quer que você vá animando todo mundo, vamos. E fui. Ronaldo, é interessante isso, sabe? Eu saí da cidade de Araras, meu amigo, num sábado, isso. Na quinta-feira anterior a esse sábado, olha que interessante essa história, muito, muito bom você me perguntar isso, porque Tá relembrando? Foram poucas vezes que eu contei isso. Essa história. Foram poucas vezes. Né? Inclusive, o pessoal da Paulista e o pessoal de... Não sabem. Não sabe. Muita gente não sabe disso que eu vou dizer. Na quinta-feira, antes de eu partir para Belo Horizonte, eu trabalhava com o pessoal de revendas de semijoias. E eu estava no escritório na cidade de Araras e eu vinha sentindo algumas dores aqui na minha cabeça, do lado direito, algumas pontadas. E na quinta-feira à tarde, eu entrei no banheiro do escritório e me deu uma pontada, mas foi muito agudo, sabe?
E eu até segurei na pia do banheiro, me lembro claramente isso. Segurei na pia e eu disse assim, poxa vida, eu preciso, acho que, trocar os meus óculos. E saí do banheiro, entrei na sala do meu chefe, eu disse para ele assim, Marcelo, eu preciso trocar os meus óculos, porque eu tô tendo umas pontadas na cabeça do lado direito e bom, a gente sempre pagando de saber mais do que médico, né? Eu falei assim, só pode ser minha visão, só pode ser os óculos. Bom, falei, eu vou para Belo Horizonte, na semana que vem eu volto e eu vou atrás disso. No sábado partimos para BH, né? Talvez, de repente, quem está nos assistindo, de repente está falando, mas o que tem a ver com a pergunta do Ronaldo, né? O lance de ser pastor. É que esse é o meu jeito até de ministrar, como você já conhece. Começa com algo que parece que não tem nada a ver e vai chegar, aí tudo vai se encaixar. No sábado eu fui para Belo Horizonte. Bom, foi um evento no Minas Centro e tinha ali 5.000 pessoas aproximadamente. Eu me lembro que eu sentei lá nas últimas fileiras, né, de cadeira daquele anfiteatro, né, algo gigantesco, e era um evento chamado Labaredas de Fogo, pela Igreja Evangélica Quadrangular de Belo Horizonte. Enfim, esse evento se tornou conhecido nacionalmente, né, os Labaredas de Fogo. Enfim, e alguns pregadores começaram, né, a ministrar, e eu fui para, vamos dizer assim, para zoeira, né? Dentro da van, e tocar uns louvores com o pessoal. Agora, nunca ser pastor, para quem tinha vergonha de falar para 5 pessoas, eu nunca pensei. Bom, enfim, no dia 17 de julho, né, foi, se não me falha a memória, de 2005, eu estava lá, e naquela tarde, o que aconteceu? Naquela tarde, entrou um pregador, né, conhecido, todos nós, hoje deputado federal, pastor Marco Feliciano, e eu não gostava da forma que ele pregava, não, sabe? Cada um do seu jeito de pregar, da sua forma. Do seu estilo. No seu estilo, e eu falava assim, não, é muita gritaria, e eu, né? E aí aquele homem entrou, e ele ministrou uma palavra, e ele contou uma história, e eu me lembro, ele começou a falar a respeito do personagem bíblico, Moisés, e é uma história que a gente conhece desde criança. E aí, quando eu me peguei no meio da ministração, Ronaldo, mas eu chorava assim copiosamente. Aquelas palavras iam me tocando de uma forma que nunca... E eu fiz uma pergunta naquela tarde. Eu falei assim, meu Deus, como é que uma história que eu conheço desde criança está me tocando dessa forma? Cara, ele é um contador de história, ele está contando uma história. E aí você já vai entendendo o meu jeito de pregar, de onde veio, um contador de história. E aí ele, contando a história, eu falei assim, mas isso está me tocando profundamente, está diferente. E aí eu via, Ronaldo, 5.000 pessoas vibrando, cara. Gente chorando. E eu fiz uma oração, Ronaldo. Uma oração eu fiz. Naquela tarde, minhas lágrimas, eu achei aquilo tão bonito, Ronaldo. E eu fiz a seguinte oração. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho vergonha. Olha, é interessante a gente estar falando isso. Porque, né, pessoas, de repente, serão tocadas através disso. Que legal. É um testemunho de vida, né? É um testemunho isso, que legal. E naquele momento, Ronaldo, eu disse assim, pessoas estão vibrando numa história tão conhecida e é algo diferente, tocando todo mundo. Eu disse assim, eu tenho vergonha de falar para 5 pessoas. Falei, quem me dera um dia, essa foi a minha oração. Quem me dera um dia eu falar a uma multidão de pessoas assim, algo que não é novidade a ninguém, uma história que todos conhecem,
e que pessoas sejam tocadas dessa mesma forma. Falei, quem dera se isso acontecesse. Mas eu tenho vergonha de falar com 5 pessoas. Eu me escondi atrás do instrumento que eu tocava. E aí eu falei, aquilo para mim foi uma oração, foi muito sincera. Ouça isso. Saímos do Minas Centro, fomos para o hotel. Isso em 2005? 2005, 17 de julho de 2005. Saímos do Minas Centro, fomos para o hotel. Quando eu cheguei no hotel... 20 anos esse ano. Olha isso. 20 anos. 20 anos. Quando cheguei no hotel, tinha um pessoalzinho, né? Descendo. David Silvestre era o nome do rapaz que hoje está em Jundiaí. Ele descendo e falou assim, eu fiquei sabendo uma informação. Eu falei, qual a informação? O pregador que falou agora à tarde aí no Minas Centro diz que vai indo para Batista da Lagoinha. E na época, Batista da Lagoinha no auge do negócio. É o Diante do Trono, né? Diante do Trono. Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, André Valadão. Sim. Diz que o pregador aí, Marco Feliciano, foi para Batista da Lagoinha. E a informação, eu não sei como o David ficou sabendo, mas era verdade. Porque Marco Feliciano comentou, depois que ele terminou de pregar no Minas Centro, ele comentou com umas pessoas assim, eu nunca pisei na Batista da Lagoinha e tenho curiosidade em conhecer. Então nem Marco Feliciano, nem Josmar era para estar lá naquela noite. Pastor Flamarion, da Quadrangular, e, se não me falha a memória, em Governador Valadares, estava também no Minas Centro e disse ao Marco, pois eu te levo lá. E a gente vai cultuar junto. O pastor Flamarion teve na igreja da Paulista, tempo atrás aí. Sim. Na igrejinha ainda, né? Sim, na igrejinha foi a última vez que o Flamarion veio. Exatamente. Eu vi Flamarion pregando aí. Aí o Flamarion fez essa ponte pro Marco, falou, vamos cultuar lá. Quando eu chego no hotel, o David sabia dessa informação, mas o David achava que Marco Feliciano ia para pregar lá. E não, Marco Feliciano também foi para visitar. Olha só, né? Com Deus não tem coincidência. Tem Cristocidência. E aí, Ronaldo, o David falou assim, já está, eu tô indo para lá. Eu falei, mas então me leva. Ele falou, não dá tempo nem de você tomar banho. Táxi tá chegando aí. Eu falei, bora. No saguão do hotel, dei a volta, peguei a carona no táxi com o David, vamos embora. Aí foi uma galera, sabe? Quando chegamos na Lagoinha, aquilo explodindo de gente na época. Eu lembro que eu entrei, vinha André Valadão tocando teclado, falei, rapaz, eu tô na Lagoinha mesmo, né? E não tinha mais lugar para sentar. Subimos na galeria, nenhum lugar. Em 2005, o Diante do Trono estava no auge. No auge. Era o Diante do Trono, Toque no Altar. Toque no Altar, isso, foi essa Davi leva. Sacker, né? Kleber Lucas, né? Kleber Lucas, o pessoal, a Ludmilla, o pessoal... Ludmilla Feber. Foi um Aline tempo Barros. assim que... foi um tempo que explodiu esse tipo de louvor, né, no país. E assim, o Diante do Trono era o auge do negócio. Então, aí chegamos naquele culto. Quando eu olhei, não tinha mais lugar. Subimos na galeria, não tinha lugar. Coisa que só quem entende de plano espiritual acredita. Lá na galeria, eu olhei no primeiro banco da galeria, no primeiro banco. Lotado aquilo, gente em pé. Grande lá, né? Grande. Pessoal em pé, aquilo lotado. Olhei no primeiro banco, vazio. Um diácono do meu lado, eu falei assim, meu querido, aquele banco tá vazio. O diácono falou assim, eu não tô entendendo até agora por que tá vazio lá. E todo mundo em pé, superlotação. O diácono falou, e não tá reservado. Eu falei, então é meu. Dito e feito. Descemos eu, Sérgio Tamiaso, que era locutor na Gospel FM em Araras, Francisco Emílio, Marcelo de Oliveira, que hoje é vereador também na cidade de Araras, descemos. Sentamos nós 4 no primeiro banco ali da galeria. Pastor Márcio Valadão viu que estava presente o pastor Marco Feliciano.
Marco Feliciano, Pastor coincidente. Márcio Valadão, que é o pai da pastora Ana Paula. Pai da Ana Paula Valadão. Pastor Marco Feliciano, coincidentemente, na época também no auge, No auge. como pregador no país. O que aconteceu? Juntou tudo. O pastor Márcio falou assim, bom, aproveitando a visita de pastor Marco Feliciano, Ele prega. ele prega. Não, mas agora, para você confirmar isso, você pode entrar no YouTube lá e acessar, porque tem esse vídeo da história que eu vou te contar agora. Marco Feliciano sobe para pregar. Eu falei, meu Deus do céu. Vai sair fogo. Pronto. Aí o homem começa a pregar e tal. No final da mensagem, isso tem no YouTube, você pode entrar lá no YouTube, pode digitar Cura-me e serei curado. Tem no meu canal no YouTube. Vai ter esses 3 minutos de vídeo dessa história que eu vou te contar agora. Marco Feliciano, ao final da mensagem, ele vira para o André Valadão e ele diz assim, desculpa, André, eu vou orar, eu terminando de orar, você entra ministrando. Combinado. Marco Feliciano, eu estou sentado aqui na galeria aqui, ele vira para esse lado, e começa a orar. Isso o pessoal pode conferir no YouTube. Ele começa a orar, no meio da oração, ele fala assim, só um segundo, para tudo. Ele olha para mim. Eu falei assim, não. Pronto, minha carinha de 180 quilos já nas telas da TV. No telão, tal. Ele olha para mim e falou assim, esse moço aí, ó, de blusa verde. Confesso, Ronaldo, que naquela hora eu falei, pronto, começou a papagaiada. Mas você não acreditava? Ronaldo, eu acredito em profecias, não acredito em profetadas. Entendeu? Então é coisa minha isso. E como eu já disse no início que eu não gostava tanto do jeito que o cara pregava, e justamente com ele aconteceu o negócio, aí ele virou e falou assim, esse rapaz de blusa verde aí, forte. Eu fiz assim, eu? Ele falou, você. Ele disse assim, as dores... Rapaz, ele estava a 800 quilômetros da onde eu reclamei na quinta-feira. As dores... Alguém do lado dele coloca a mão na cabeça dele. Colocaram a mão do lado esquerdo. Ele falou assim, não, é do lado direito. Aí eu falei, pronto. Ele falou assim, as dores que você tem sentido aí. Sua sepultura já estava aberta. Há um aneurisma prestes a explodir. E aí eu falei, não, o cara tá jogando. Diante de Deus eu ainda estava descrente. Até a hora que ele falou assim, por dia desses, você olhou no espelho e arrancou os seus óculos e disse que precisava trocar os óculos por causa dessa dor. Isso está no YouTube, cara. Ele falou assim, não são seus óculos. A sua sepultura já estava certa, já estava aberta. Só que hoje, aí ele diz assim, hoje eu ouvi a sua oração. Foi o que eu tinha falado no Minas Centro. O pessoal achou que foi daquele culto. Não, foi do que eu tinha falado à tarde, na hora que ele estava pregando. Porque ele falou assim, hoje eu ouvi a sua oração. E você me chamou a atenção, diz o Senhor. Vou te curar nesse momento e nunca mais irás sentir essas dores. E para te provar que sou eu, que você me chamou a atenção nessa noite, nesse dia. Aí eu falei, não, aí eu não, ainda duvidei, porque aí ele falou assim, para te provar que sou eu, a partir de hoje te levanto como profeta na minha casa, como pregador da minha palavra. Ronaldo, aí pronto. Ronaldo, eu falei, meu Deus do céu. Fui pro hotel impactado, porque eu falei, só que aí eu falei, eu pregando? Rapaz, com cada um Deus trabalha de uma forma, Ronaldo. A primeira reunião de jovens, cara, é emocionante isso pra mim. Você fazer eu me lembrar disso.
A primeira reunião de jovens que eu fui pregar na cidade de Araras tinha 800 jovens, cara. Isso foi 1 mês e meio depois do acontecido. Rapaz, foi muito estranho, porque eu comecei, assim, a partir daquela noite eu tinha uma sede em ler a palavra, em ouvir mensagens, em... Adquirir conhecimento. Não, demais, demais. Era algo assim que eu falava, meu Deus. Sabe, tudo sendo um preparo, e a primeira vez o presidente de jovens, que era o Sérgio Tamiaso, que estava do meu lado naquela noite, falou assim, pois então, você vai ter a oportunidade, você vai pregar numa segunda de primeira aí dos jovens, e tinha 800 jovens, e Ronaldo, eu preguei, me lembro que falei sobre Jefté, a primeira mensagem que eu preguei lá, e pessoas chorando, cara. E quando eu preguei naquela segunda, na quarta-feira, reverendo Durvalino Brocanelli, que é pastor na cidade de Araras, Conheço. me chamou, falou assim, eu quero que você ministre na quarta-feira, na tarde da bênção. Eu quero te ouvir. Eu terminei de pregar, reverendo Brocanelli falou assim, Josmar, que estranho. Te conheço desde criança. Falou assim, as pessoas não levantaram nem para beber água. E eu vi as pessoas ligadas, ouvindo, olha só o que o reverendo falou, ouvindo uma história que todos conheciam. Foi o que eu tinha pedido a Deus lá. Sim. Ronaldo, nisso, o reverendo ora por mim, eu comecei a pregar, ministrar nas quadrangulares em Araras, só que aí o mesmo Marco, né? Porque você está perguntando a trajetória para chegar até pastor, e é aqui. O mesmo Marco Feliciano, um dia eu encontro ele na cidade de Campinas, e ele diz assim para mim, Josmar, você vai sair da igreja evangélica quadrangular. Eu falei, não, isso é impossível. Falei, isso é impossível. O Brocanelli era superintendente de Araras, superintendente, né? Da região de Araras. Isso. Eu falei assim, isso é impossível, Marco. Cresci na igreja evangélica quadrangular. Ele falou assim, o mesmo Deus que falou comigo em Belo Horizonte, filho. Se você não sair numa boa, vai acontecer alguma coisa. E você vai ser arrancado de lá. Porque Deus precisa fazer algo que lá ele não vai dar certo de ele fazer. E aí, olha a palavra do Marco. Falou assim, um dia você pode até voltar na igreja do Evangelho Quadrangular. Um dia. Um dia você pode até voltar, porque seu lugar pode ser lá, mas por um tempo, para que Deus faça o que ele tem que fazer, que era a consagração ao pastorado. Uhum. Você até volta para lá, mas volta como pastor. Eu falei, não, é impossível de eu sair. Ronaldo, meu amigo. Aconteceram coisas em Araras que foram... Né, na época eu fiquei muito chateado, porque na época eu encarei coisa assim, mas isso aí, pessoas usadas pelo inimigo, fofocas, e enfim, deu um problema muito sério entre alguns evangelistas, que envolveu o meu nome, coisas que acontecem em toda a instituição, enfim, mas era Deus trabalhando, porque não ficou feridas, não teve inimizades, mas Deus trabalhou de uma forma que eu me chateei demais com o que aconteceu, tive meu nome exposto em cultos, e aí eu falei, eu não quero ficar mais aqui, olha só, eu vou para a Assembleia de Deus, onde eu tinha sido convidado. Onde o pastor Marcos Feliciano estava também na Assembleia. O pastor Marcos Feliciano também era assembleano. Mas aí em Araras eu fui para a Assembleia de Deus, eu falei, muito magoado, saí do Ministério Quadrangular muito chateado. Quando eu chego na Assembleia de Deus em Araras, quem tinha assumido o trabalho lá era o pastor Eugênio Virgínio da Silva, pai do cantor Paulo César Baruch. Conhecidíssimo. Casado com a Rebeca Nemer. Casado com Rebeca Nemer. Fiz muito solo de guitarra com Baruch. Porque nos tornamos amigos, porque o pai dele tinha assumido Araras. Me lembro quando eu cheguei num culto num sábado à noite, na Assembleia de Deus em Araras. Essa história poucas pessoas conhecem da minha vida, hein? Pastor Eugênio terminou o culto, ele bateu no meu rosto, falou assim, diferenciado, né? E aí ele disse assim, Ronaldo, não guarde mágoas, porque é Deus trabalhando. Entendeu?
Ele falou, fique aqui comigo, meu filho. E sem saber o que estava acontecendo. Fiquei na Assembleia de Deus, Ronaldo. E agora, encurto a história dizendo o seguinte. Para você chegar ao pastorado de uma Assembleia de Deus Adebrais, né, levaria no mínimo 13 anos a 14 anos. Eu fui para lá em 2006, porque foi rápido. Em 2005 aconteceu, nós no final de 2006, perto do final de 2006, eu estava indo para Madureira. Em novembro de 2010, eu estava no altar do Braz, sendo consagrado ao pastorado. Ou seja, 5 anos. Pelas Assembleias de Deus. Fui consagrado a evangelista primeiro. No outro ano, fui consagrado ao pastorado. Aí o que aconteceu, meu amigo? Foi aí que eu cheguei ao pastorado. Né? Estudei teologia, enfim. Só que a minha história com o ministério, vamos dizer assim, quadrangular, sempre foi entrelaçada. Porque aí, um tempo, cheguei a dar aula no Instituto Teológico Quadrangular, no ITQ, em Ribeirão Preto, sem ser pastor quadrangular. Né? O superintendente, pastor Francisco Perassi, me chamou e falou assim, não, mesmo você não sendo, mas eu assino lá para o Estado, mas o professor dessas epístolas paulinas vai ser o senhor. Eu falei, meu Deus, sempre eu e o Ministério Quadrangular se entrelaçando. Enfim, pastoreando, aí o Marco Feliciano veio a deputado federal, aí você sabe, aconteceu muita coisa, que eu fui assessor dele por 4 anos, sendo assessor dele, morei em Orlândia, depois vim para Ribeirão, pastoreei a igreja dele em Ribeirão, e enfim, aí chegamos aí no tempo da pandemia, quando voltei para a região para cá, e a vida que dá tantas voltas, eu acabei parando em Piracicaba, na igreja quadrangular. Na igreja do Evangelho Quadrangular, com o bispo Fabrício Bortoleto, que eu nunca imaginei estar sob a bênção do bispo Fabrício. Né? Então, assim, essa foi a minha trajetória. Né? Cheguei ao pastorado e estou aqui. E agora, sabe-se lá o que é que Deus tem reservado para mim. Eu só sei que tem coisa boa. Mas eu sei por que Deus falou com o senhor. E o Danilo, sabe por que Deus falou com ele? Pergunta para ele qual que era a cor da camisa dele. Ele falou aqui. Verde. Pronto. Tá explicado. Pronto. Verde Palmeiras. Tá explicado. Tá aí. E o bispo Fabrício é palmeirense? Palmeirense. É verde, mas ele é palmeirense roxo. E o presidente estadual da Igreja Quadrangular é mais palmeirense ainda. Mais palmeirense ainda. Né? Então, é por isso, por causa da camisa verde. Deus é palmeirense. Dizem que ele é fiel. Opa! Pastor Josmar, sabe que nós nos conhecemos desde 2011 mesmo, acredito que seja desde da igreja do Quadrangular Santa Efigênia, do pastor Sérgio Carlinhos, que o senhor ia lá pregar às vezes não, uma grande maioria das vezes lá, e algumas pregações me marcaram, né? Mas 2 em especial, né? Uma, eu já até comentei com o senhor às vezes, que é de Simão Sirineu. Né? Sim. Porque, na realidade, a Bíblia cita ele somente uma vez. Né? Num capítulo somente, num versículo, né? E depois não cita mais. Né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Sobre Simão Sirineu. Eu queria que o senhor contasse. Porque Simão a Bíblia Sirineu. só fala uma vez. Uma vez. Num versículo sobre ele. E ele ajudou a carregar a cruz. Exatamente, na Via Dolorosa. Na Via Dolorosa. Ronaldo, se não me falha a memória, foi num culto de Santa Ceia, talvez, que eu tenha ministrado isso. Foi lá em Foi nessa Efigênia que eu ministrei isso, porque isso tem muito a ver, né? Porque Simão Sirineu, o texto, fala dele apenas um versículo. Que Jesus estava carregando a cruz e ele se cansa, né? E Simão Sirineu, ele foi assim obrigado a carregar por um soldado romano, na realidade, obrigou ele a carregar a cruz. Ajuda o condenado. Porque qual é o contexto?
Que isso que é lindo, né? As pessoas não conhecem esse contexto, porque Qual a Bíblia que é não... o contexto? Simão Cirineu por vontade própria, mas nunca que ele iria tocar no condenado. E porque ele também estava vestido. Porque ele não podia sujar suas vestes. Por que Simão Cirineu estava ali? Um homem da região da África, né? Um judeu que é oriundo, né? Do relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá, né? Ele vem dessa linhagem, por isso que ele, lá da região de Cirene, né, da África, mas ele era um judeu, ele precisava estar naquela ocasião em Jerusalém. Porque naquela ocasião estava acontecendo a festa da Páscoa, estava acontecendo, né, o ritual. E qual era o ritual? O ritual é que todo ano, né, tinha que subir ao templo para receber a marca do sangue do cordeiro. Porque o que foi dito lá na saída do povo hebreu da terra do Egito, né, que esse será um ritual para o meu povo, porque o sangue vos será por sinal, o sangue do cordeiro. Então, como se dava aquele ritual? Eles chegavam ao templo e o sacerdote, o responsável, né, olhava e ele não poderia ter uma mancha na veste. As suas vestes tinha que ser limpa. Tinha que ser limpa. De linho. Tinha que ser limpa, veste de linho, limpa. Por quê? Porque ele iria receber a marca. E como era a marca? Então era imolado lá um cordeiro, né? Pegava o isopo, né? E molhava no sangue e era aspergido Nas vestes. nas vestes. Então a marca que ele levaria para sua casa, isso é lindo, Ronaldo. Rapaz, faz muito tempo que eu não me lembro disso e você me fez lembrar agora. Então, a marca que ele teria que levar para casa, por exemplo, para Simão Cirineu, seria um orgulho ele chegar em casa e ele dizer: o pai trouxe a proteção da família, mais um ano, a marca do cordeiro está nas vestes. Então significa que naquela casa havia a marca do cordeiro. Mas se ele chegasse no templo sujo, e aí? Não podia. não podia entrar. É parte do ritual. E Simão Cirineu está exatamente ali na Via Dolorosa, naquela rua estreita, exatamente por causa desse evento. E, assim, para sorte dele, né? Para bênção Ele dele. achou que não era, porque né? ele achou que não era. Porque ele não sabia quem que estava sendo condenado Ele ali. não sabia quem era que vinha vindo. Então, encontra uma multidão e Jesus subindo com a cruz. Todo ensanguentado, todo sujo e com a cruz. E justamente perto dele é quando Jesus cai e o soldado romano, então, O obriga. quem dava a ordem. Ajuda o condenado. Então, você sabe, eu me lembro que na ocasião que eu preguei, eu até falei assim, você consegue imaginar o nó que deu na cabeça desse irmão Cirineu naquela hora? Por quê? Eu não posso ajudar. Porque eu não posso me sujar. Eu não posso me sujar com um bandido. Mal sabia ele que ele seria limpo perpetuamente. Né? Exatamente. Eu não posso me sujar. É um condenado, é um bandido. Foi condenado à morte de cruz. Eu não posso. Agora, imagina um soldado, porque Roma mandava, imagina, vai ajudar ou vai morrer? E eu não poderia me sujar porque senão eu não posso estar no templo. Senão eu não posso estar no templo. O que acontece? Quando ele vai ajudar, Jesus coloca as mãos nas vestes dele. Nas vestes dele. E os extras bíblicos, né, narradores como Flávio José, como Eusébio de Nazaré, narram que Jesus coloca a mão nos joelhos dele para se apoiar. levantar e a segunda mão no ombro. Isso é forte, Ronaldo. E coloca a mão no ombro. Quando uma criança, aos 11 anos de idade, era levada à sinagoga, e os anciãos estavam ali, os mestres, os doutores da lei estavam ali, eles começavam a perguntar sobre a lei. E a criança não podia errar um. Não podia errar um. E
Quando ela era aprovada, então o principal ancião, né, o sacerdote vinha ali, colocava a mão no joelho dele, colocava a mão no ombro da criança e dizia: você está aprovado. Você está aprovado a servir ao Senhor na sinagoga. Quando ele errava, a fala era o seguinte: só lhe resta servir a Deus, trabalhar para sustentar sua família, mas você não serve para ser um seguidor. Essa era a fala. Então, dos 12 que Jesus chamou, todos eles foram rejeitados no crivo da sinagoga. Por isso que Jesus, quando vai chamar, Jesus sempre usa a seguinte frase: segue-me. Jesus estava os aprovando. Uhum. E lá no caso de Simão Cirineu, isso era tudo ali estava se ligando. Quando Jesus taca a mão no joelho e taca a mão no ombro, significa que ele estava aprovado. Sem Simão saber, Jesus já estava dizendo: fica tranquilo, você está sendo aprovado agora. E só que Simão Cirineu, não sabendo quem era, agora com as vestes sujas, ele não pode entrar no ritual. Ele perdeu a marca do cordeiro naquele ano. E na realidade ele ganhou a marca do cordeiro. E ele volta triste para casa, Volta triste para casa. E eu me lembro que eu encerro, eu vou para o final sempre dizendo o seguinte: vamos criar uma seguinte cena se fosse nos dias de hoje. Simão Cirineu volta para sua casa triste, porque achando que ele estava envergonhado, porque eu não consegui, eu fui para lá e vou ter que falar para minha família que esse ano o pai não tem a marca do cordeiro. Só que tempos depois, ele talvez comece a ouvir os noticiários de Jerusalém. Quem era o condenado? Quem era o condenado? E então, mas pastor Osmar, o senhor acha que isso mudou a família de Simão Cirineu? Atos dos Apóstolos. Paulo faz menção de 2 homens, Rufus e Alexandre. Tem um Alexandre Latueiro que Paulo descarta em outra carta, mas esse na carta aos Romanos, Paulo fala assim: saúda Alexandre e Rufus, e Paulo faz menção deles como verdadeiros homens de Deus. Simão Cirineu tinha 2 filhos, Alexandre e Rufus. Então quer dizer que eu me lembro, você me fez lembrar agora pregando em Santa Efigênia, que eu acho que eu encerrei a mensagem dizendo o seguinte: talvez quando Simão Cirineu ouve as notícias de Jerusalém, ele descobre que na realidade ele não foi sujo, ele foi verdadeiramente limpo naquele dia, porque a marca do Cordeiro perpétuo agora estava com ele. A verdadeira marca, né? A verdadeira marca. Agora não seria só um ritual, não era só um memorial, era real para ele. Jesus o havia tocado, o Cordeiro de Deus o havia tocado. E aí eu terminei a mensagem, me lembro agora que eu falei assim: talvez se fosse hoje, ele cantaria: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. E os seus filhos se convertem, toda a sua família se converte, né? Então essa história é muito boa, essa mensagem que você me lembrou. Essa é uma mensagem que te marcou, né? Marcou, porque depois eu fui estudar a fundo a história de Simão Cirineu mesmo, né? Eu, como bacharel em teologia, também, eu fui estudar a fundo e me especializei nessa parte de Simão Cirineu. Essa questão da origem, depois o que aconteceu. Então é uma passagem muito bonita, apesar de na Bíblia só ter realmente só aquele versículo. Isso. Né? Simão Cirineu. É um versículo que vale muito. Vale muito. Tem uma grande história por trás disso. Né? E a outra pregação, pastor Josmar, foi sobre Davi. Né? Que o senhor faz um relato, né, da história de Davi, do Salmo 23. Muito forte. No Salmo 23, sobre o pasto, sobre o verdejante. Isso. Né? Isso. Foi uma... Eu nunca tinha ouvido daquela forma que o senhor explanou naquele dia. Que Davi escreve o Salmo 23 e isso foi, né?
eu quando ministrei essa palavra, eu sempre vi tantas interpretações, né? Mas eu quero, por isso, volto no início do que nós falamos. Eu sempre digo assim, eu acho que eu não sou um bom pregador. Eu acho que eu conto uma história, né? E eu, em cima do Salmo 23, eu me lembro que eu falei assim, eu vou contar a história do menino, né? É isso aí. Que rejeitado pelos irmãos. Pelos pais. Porque, imagina, e eu conto a história do Salmo 23, posso narrar? Claro, claro. Que eu falo do Salmo 23, só que na realidade, lembrando o que está escrito lá em Samuel 16, que um dia Jessé está preparando um banquete. Por quê? Porque o profeta Samuel vai descer na casa dele. E qual é o motivo que o profeta Samuel vai descer na casa dele? Vai ungir o novo rei de Israel. E aí, nessa mensagem do Salmo 23, eu me lembro que eu disse o seguinte, eu disse, talvez o menino acorda naquela manhã e ele sente o cheiro do banquete, porque era banquete diferente quando o profeta ia descer em casa. E ele vê que os irmãos... E quando o profeta ia visitar a casa, tinha que ser as melhores vestes. A roupa era diferenciada. Davi, o mais novo, logo percebe que algo diferente ia acontecer. Só que, em dias de festa, as ovelhas do pai no meio do pasto, é aí que pega. Elas precisavam ser cuidadas. E naquele dia, talvez Davi falou com todos seus irmãos. E se fosse no dia de hoje, Ronaldo, a gente sabe que é assim. Tem gente que tem o prazer de dizer que a festa vai começar, mas você não foi convidado. Exatamente. Davi, você não está sabendo que vai ter aí? Festa. E festão, por quê? O profeta vem vindo ungir o novo rei de Israel, que vai ser um de nós aqui. Mas você, Davi? Você está fora. Você está fora porque você tem que cuidar das ovelhas do pai. Davi era o improvável. O improvável. E eu me lembro que eu digo o seguinte, que Davi foi um grande homem de guerra. Homem venerado de Israel até hoje. Só que eu creio que a maior batalha de Davi deu-se nesse dia. Porque quando os de longe não acreditam em você, beleza. Faz parte. Rapaz, agora imagina ele falar... da sua casa. Imagina ele indo falar com o pai... E o pai dizer para ele, não, filho, hoje você tem que ir pro pasto, cuidar das ovelhas do pai. O pai estava dizendo para ele o seguinte, a probabilidade está entre os seus irmãos, mas você, zero. Você, zero. Porque se eu acreditasse que você poderia ser também o rei de Israel, você ficaria no banquete. Então, quando o pai diz para ele que ele tem que ir pro pasto, cuidar das ovelhas... Está descartando. Estava descartando. Você é o improvável daqui. Então, você é... Né? Mas Deus gosta de trabalhar com o improvável. Deus trabalha com os improváveis. Né? Deus trabalha... Moisés era gago. Entendeu? Pedro... Sim. Os 12 que Jesus chamou foram os improváveis na sinagoga. Você sabe, só abrindo um leque aqui, Ronaldo, você sabe que esses dias, essa semana, eu estava meditando numa palavra, abro o leque e volto aqui, porque Davi era um zero. E geralmente fala assim, você é um zero à esquerda. Só que Isaías 41, 13, a palavra de Deus diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, vamos lá, te tomo pela tua mão direita. Quando eu penso do lado direito, ainda que eu seja um zero, o zero vai multiplicar em 10 ao lado de qualquer número, amigo. Então, um zero à direita de 1 já não é mais 1. Essa semana eu estava pensando, é 10. Um zero à direita de 10 é 100. Então Deus, ele pega o zero, só que ele coloca no lugar certo. Quando ele coloca o zero à direita, amigo, o 100 vira 1000, o 1000 vira 10.000. E é isso que aconteceu com os improváveis. Eram os zeros. E Deus pegou os caras e colocou no lado direito, no lado certo. Então, ao lado de qualquer número que eles eram colocados, eles multiplicariam. Forte isso. Pastor, essa semana eu fiquei pensando isso. O senhor não queria ser o pai de Davi para ver a cara?
tá ali uma abelhinha pra ver a cara Imagina. de Samuel, Deus falando com Samuel. Não é esse. Então, não é esse. Então, não é esse. porque aí Davi tá no pasto. Ó, esse texto é lindo, porque Davi tá no pasto. Samuel chega. E ó, eu vou dizer isso aqui, que é o seguinte, o profeta errou, rapaz. Em relação, porque o profeta chega, vê o mais bonitão, fala, não, esse. É esse. É esse. Só que aí Deus diz assim, não, para que eu não me agrado dessa forma. Não tô olhando para a aparência dele, não. E sabe de uma coisa que eu quero lembrar aqui? Deus não é Deus de intenções. Deus é Deus de obras. E muitas vezes as pessoas olham para esse texto e acham que Deus é Deus de intenções. Não. Mas ele disse lá, eu olho para o coração. Mas antes do coração, Deus viu obras. Qual obras que Deus viu em Davi? Lá no meio do pasto, não tinha ninguém naquele dia para ver Davi, mas ele não deixa o urso matar a ovelha. E ele não deixa um leão matar a ovelha dele. Davi poderia deixar o leão matar a ovelha, cara. Seria uma desculpa cabível em qualquer lugar. Eu vou encarar o leão. Não tinha plateia, não tinha ninguém. E eu costumo dizer que talvez naquele momento Deus olha lá de cima e fala, não tem um cara melhor para governar o meu povo. Se sem aplauso, sem plateia, ele defende o que ele faz, imagina quando eu colocar ele no trono. Ele vai defender também. Então, ele vai defender também. Então, só que lá a festa está começando lá, quer dizer, tá tudo preparado, porque só pode começar depois que alguém é escolhido. Lá na casa de Jessé, então você imagina, Abinadab, Eliabe, né? Vai aparecendo lá todos. Aí o profeta faz a pergunta pro pai, né? Tem mais um? Acabaram seus filhos, velho? Não tem mais um? Aí ele é obrigado a falar o seguinte, tem mais um que tá lá. Tem mais um. Que tá lá no campo. Que tá lá no pasto. E aí é forte. Manda chamar. Porque o profeta diz assim, manda chamar e com um detalhe, ninguém daqui se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Isso é forte. Então você imagina. Agora, Davi, sabe, Ronaldo, eu pego isso como uma palavra profética para as nossas vidas, para todos nós. Davi foi mandado, embora eu costumo dizer que o milagre de Deus não está na ida, está na volta. Porque Davi foi humilhado. Na ida a gente vai humilhado. Na ida as pessoas te veem menor, porque estão te vendo pelas costas, cada passo que você dá você fica menor. Agora a volta, primeiro que você volta a convite, porque tiveram que chamar ele. E tiveram que convidar. Tiveram que convidar. Você volta a convite. Podem te expulsar, mas você volta a convite. Tiveram que chamá-lo. E quando ele está voltando, segundo o historiador Flávio Joséfo, quando Davi está chegando, o profeta vai no ouvido do pai Jessé e cochicha o seguinte, diz assim, é esse o novo rei. Rapaz, é forte. Cochichou, segundo o Flávio José, ele disse que houve um cochicho naquele dia. E isso, eu também acredito, porque isso, Ronaldo, acontece até hoje. Porque as pessoas gritam para te mandar embora. Mas cochicham vai ter que cochichar, só que vai ter que falar. Ele tá voltando, ele vem vindo, é ele, não tem jeito. Quando Davi chega, aí eu atribuo ao Salmo 23. Porque no pasto, Davi, quando mata o leão e o urso, talvez Davi também sinta um carinho de Deus por ele. Aí eu digo assim, será que não foi nessa hora que Davi, ao olhar para a ovelha, ele pensa, eu sou pastor dela e nada vai faltar para ela? Será que não foi nessa hora que do céu uma voz possa ter falado assim, como você é pastor dela, eu também sou o teu pastor e não vou te faltar? E aí que eu prego que talvez ali Davi tenha começado a escrever um dos seus mais lindos salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Virou um programa meio teológico mesmo, né? Hoje aqui, entre aspas. E eu preciso, você me permite de eu falar 30 segundos algo profundo. Porque eu senti de falar isso, porque talvez tem gente nos assistindo, Ronaldo, e tem gente que talvez vai dizer assim, mas como assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará?
Já expliquei isso várias vezes, já vi o bispo Fabrício explicando. E vou ratificar isso aqui. Nunca te faltou nada na vida, Ronaldo? Na minha já faltou. Claro. Nós vivemos aqui, às vezes faltou, assim, você precisava daquilo, não teve naquela hora. Mas então, peraí, então Salmo 23 está mentindo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Vamos lá, vamos ao contexto. Tem que tomar cuidado, porque esse versículo não está falando de coisas. O verso 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele quem? O pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem guia? O pastor. Refrigera a minha alma. Quem refrigera? O pastor. Então o Salmo está falando do pastor e não das coisas. Vamos lá. No primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O verbo original usado, que foi transliterado para nós como a palavra nada, é o verbo lou, que seria o mais certo, não faltará. Então ali está falando do pastor e não das coisas. Está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e ele, não me faltará. o pastor, não me faltará. Logo, Josmar, mas então as coisas vão faltar. Não. Quando a gente sofre por causa das coisas, é porque a gente ainda não entendeu que a nossa sorte não está na provisão. A nossa sorte está no provedor. Forte. Então a nossa sorte não está na provisão. A provisão às vezes vai falhar contigo, Ronaldo. A provisão acaba. O provedor não. Então o Salmo 23 é lindo aí desde o início. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, meu provedor. O provedor não vai faltar. Porque, rapaz, é forte. Falar de provisão é isso. Lembra do maná, Ronaldo? Claro. Posso tecer só esse comentário? Claro, com certeza. Devo. Lembra do... Porque é Deus conduzindo a situação. Lembra do maná? Que Deus tinha algo muito forte a ensinar no maná, a respeito do maná. O maná no deserto, ele caía naquele dia e Deus deu uma ordem: pegue a porção do dia. Não faça reserva desse maná que não vai dar bom. Teve gente que fez. O que aconteceu? Apodrecia. Mas espera aí. E por que Deus, então, fez questão de ser diário? Porque Deus sabia. Como amanhã ele não tem reserva, não estou dizendo que não devemos ter reservas. Não é isso. Mas eu já vou explicar. Mas no caso do maná, Deus estava dizendo assim: como amanhã eles não reservaram, eles vão me buscar novamente. Porque Deus nunca quis que buscasse a provisão, ele quis que buscasse o provedor. Então, o que é que ele forçava? No outro dia o povo vai me buscar de novo. Porque tem muita gente que troca, né, a provisão pelo provedor. Exatamente. Então, o que acontece? Não é errado a gente ter a reserva. O errado é depositarmos toda a nossa confiança na reserva. E não no provedor. E não no provedor. Então, a nossa sorte está no provedor e não na provisão. Então, o Senhor é meu pastor. Nada quer dizer, ele é o provedor. Vai me faltar. Pastor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa é para pegar mesmo. Ai. Essa é para pegar. Tem como a pessoa fugir do seu chamado? Ronaldo, pergunta forte, hein? Forte. Você sabe de uma coisa? Não fugir, mas tentar... Não tem. Já sei até a resposta. Assim, eu costumo dizer: escolhido não tem escolha. Asmar, mas não tem o livre-arbítrio? Olha, não quero entrar aqui nessa questão. Aos teólogos de plantão, cada um segue a sua linha, né? Arminiano, os teólogos sabem disso, ou calvinista, né? A gente pode diferir em alguns pensamentos, mas o que nos une é a soberania de Cristo em nossas vidas. Então, não estou discutindo... Para não ter esse debate, a pergunta é que o Josmar acha sobre essa pergunta. E pronto. Então, veja bem. A Bíblia diz assim, um dia... Você quer ver? Vamos para o primeiro texto. Em Mateus 1... Tem ali um texto assim estranho, só tem um monte de nome ali. Genealogia. Rapaz, e aí, na genealogia, se você ler lá, tá escrito assim: e Ruth gerou
tal, e fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano. Quando chega em Davi, isso é um lance profético, quando chega em Davi, o texto diz assim, e Jessé gerou o rei Davi. Tem mais reis ali. Mas só ele é Davi citado como rei. É citado como rei já na genealogia. Deus está dando um indício ali. Ou seja, não tinha como ele fugir. Ele já era. Outro texto que me chama a atenção. Quando Paulo, na estrada de Damasco, está indo castigar, né, os seguidores do caminho, que dizem até que Paulo caiu do cavalo. Não, em Bíblia nenhuma está escrito isso. Paulo caiu em terra, né, e na realidade ele estava indo buscar os seguidores do caminho. E Paulo, rapaz, seria o homem mais improvável a escrever quase metade do Novo Testamento, porque o método de tortura que Paulo... E ele perseguia os... O quê? Ele perseguia. O método de tortura que Paulo usava, meu amigo, tanto que eu sigo uma linha de pensamento, né, e até hoje não consegui desconstruir isso, ninguém conseguiu desconstruir isso, um pensamento de Josmar, sobre o seu espinho na carne de Paulo, era o passado dele, porque... Rapaz, Paulo matava os seguidores do caminho, sabe como? Ele matava as crianças na frente dos pais antes de matar os pais. Ele é cruel. Ele era cruel. Então ele era o mais improvável. Aí, quando Paulo chega ali na estrada de Damasco, que o Senhor Jesus fala com ele, aí... o Senhor Jesus já tinha falado com um homem que ia impor as mãos sobre Paulo, e tem uma frase lá que me chama a atenção. Porque Paulo está cego agora, aí ele tem que se dirigir à casa desse homem, só que com esse homem Jesus tinha falado que vai vir Paulo para cá. E o homem fala assim, há muito tenho ouvido dos males que ele tem feito. Aí Jesus responde o seguinte ao homem, eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Ou seja, ele não tem mais escolha. Ele não tem mais escolha. Então, o escolhido... É o escolhido. Não tem escolha. Pra gente finalizar, pastor Josmar, já deu 1 hora de podcast. Passa rápido. Esse programa ele chama Entre Aspas porque no final eu peço para o convidado fazer uma citação que marcou a sua trajetória. Qual a citação que marcou a história do pastor Josmar? Uma citação pode não ter muito a ver com o contexto do que falamos aqui, mas tem algo que eu quero deixar aqui ao final desse programa o seguinte. Como eu disse, ninguém é dono da absoluta verdade nessa terra. E Deus tem me chamado para pregar o que mudou a minha vida. Não é nem por força, nem por violência, mas é pela palavra. Sendo assim, dificilmente as pessoas vão conseguir espaço para discordarem de mim, porque eu sempre vou citar a seguinte frase. É uma frase de um grande pensador no passado. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Voltaire. Isso sim! Voltaire. Então foi ele que disse isso. Pastor Josmar, muito obrigado. Eu que por estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado, compartilhando Ronaldo. Um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado, que Deus abençoe. E da sua história também, né? Muito obrigado. Estou muito feliz e passou muito rápido. Passa rápido. Muito bom isso. Que Deus abençoe a todos. E o Entre Aspas fica por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, no @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto também no Facebook como no YouTube. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira.